Boa tarde aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de autotransformador. Quando a partida do motor ela necessita de uma baixa corrente nesse momento, só que eu preciso controlar melhor o torque da partida, a gente precisa aumentar a tensão em relação ao estrela triângulo. Então, para fazer esse aumento, a gente precisa de um autotransformador, cuja função dele no circuito vai ser aumentar a tensão no momento da partida, influenciando no conjugado. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas características do autotransformador e o que é esse conjugado. Então a possibilidade de variar a tensão na partida, alterando o TAP, quem seria o TAP do autotransformador? Seria essas conexões que a gente tem aqui. Então aqui um TAP de 100%, aqui, por exemplo, um TAP de 80%, aqui um TAP de 65%. A conexão inferior, ela é o fechamento do autotransformador, que a gente vai ver daqui a pouco. Então eu posso mudar a tensão de partida adequando o conjugado de partida desse motor. Então o que seria esse conjugado? Então o conjugado aqui, ele é também conhecido como torque ou momento. É a força que o motor vai ter para girar o eixo. Então é a força que está no centro do eixo do motor. Então eu preciso de uma força inicial. É a mesma coisa que você for pedalar uma bicicleta. No momento que você vai partir ali com a bicicleta, você precisa fazer uma certa força. Depois vai ganhando velocidade, você não precisa mais de tanto torque, você vai precisar de mais potência. Se essa bicicleta tiver numa subida, quer dizer que você precisa de mais conjugado. Então isso vai acontecer com o motor também. Então no exemplo que a gente observa aqui, eu tenho uma alavanca de 1 metro, a força de 1 kg força, então o torque é 1 kg força metro. Então é a força que está no eixo aqui do motor. Aonde a gente utiliza essa partida? Partidas para cargas com grande inércia. Por exemplo, moinhos, esteiras carregadas, comportas. Então cargas que exigem aí bastante força, principalmente no momento da partida. Outra característica interessante da partida do autotransformador é que, se eu colocar aqui no TAP, nesse caso desse transformador de 65%, a corrente de linha tem muito próximo, fica muito próxima ali da corrente partida estrela triângulo, aumento o torque nesse momento, aumento o conjugado e eu reduzo o pico da corrente. Então é uma vantagem aí que a gente tem. O fechamento, o motor já tem o fechamento, então não preciso ter no mínimo 6 conexões, o motor já vai fechado. Só que eu tenho alguns problemas. O número de manobras é limitado, não posso ficar ligando e desligando porque o autotransformador vai aquecer e pode queimar. O autotransformador tem custo, aumentando aí o custo da minha partida. E a montagem é volumosa porque eu tenho que colocar um autotransformador dentro do meu painel. Então essas são algumas características que a gente observa nesse tipo de partida. Mas ela é interessante, utilizada bastante até hoje. Então vamos dar uma olhada aqui como que é o princípio de funcionamento. Então eu tenho um autotransformador, a gente não vai entrar no detalhe do funcionamento do autotransformador, aplico aqui uma tensão de alimentação e eu vou poder ter tensões alternativas aqui que eu pego a partir da transformação do secundário desse transformador. Geralmente os autotransformadores utilizados em motores, a gente tem um TAP, que é aquele fechamento que a gente viu, de 80% e um TAP de 65%. E eu tenho que fazer o fechamento desse autotransformador. Detalhe importante é que o fechamento deve ser feito no comando. Depois que partir o motor, eu tenho que abrir esse fechamento. Não posso deixar ele fechado, porque senão o transformador vai virar uma carga e eu vou acabar queimando esse autotransformador. Então isso é importante para a gente observar no momento da partida. E no nosso exemplo, que a gente usar, estamos usando aqui um exemplo de uma alimentação trifásica 220. Se eu partir esse motor no TAP de 80%, eu vou aplicar inicialmente uma tensão de 176 e se o TAP for de 65%, 143 volts. Parto o motor da mesma forma que a gente faz lá no estrela triângulo, passado um tempo, coloco a alimentação nominal do motor. Então essas são as características dessa partida. Vamos ver mais aqui mais uma imagem que vai mostrar
os conjugados. Então aqui está já uma ligação baseada no comando. Fecho a alimentação do autotransformador, fecho o autotransformador aqui, aplico, nesse caso da ligação, 65% da tensão aqui no motor. Feito isso, no momento da partida, esse motor vai estar conjugado nessa posição. Então a gente conjugado aqui o inicial, ele parte. Então eu vou ter aqui um conjugado que vai ser maior do que a partida estrela triângulo está aqui embaixo. Eu partiu, fiz a troca, aí eu vou entrar aqui na rotação nominal do motor, tem a rotação, essa faixa aqui é o escorregamento, são coisas que a gente vê num curso de comandos mais detalhado. Que nosso principal foco aqui é a simulação lá no CAD Simu e entender um pouquinho desse comando. Aqui a gente tem na linha roxa aqui o conjugado resistente, então é onde o motor vai estar operacionalizado, vai estar trabalhando nominalmente. Então, se eu quiser aumentar esse conjugado, por exemplo, em 65% não foi suficiente para partir a carga, começou a desarmar lá o térmico, começou a desarmar o disjuntor motor, eu troco o TAP para 85% e eu vou perceber que meu conjugado de partida que está aqui aumentou bastante. Então, ele vai estar quase próximo do conjugado de uma partida direta, que é 100%. Então, aqui esse gráfico ele mostra essa curva do conjugado, então sendo aqui na partida estrela triângulo, aqui na partida em 65% e aqui na partida de 85%. Então, no princípio, eu aqui nesse caso tenho que ligar aqui o K2, o K3, fazer o fechamento, aplico a tensão. Depois eu desligo esses dois e coloco a tensão nominal do meu motor. Então vamos lá ver como que isso funciona no CAD Simu. CAD Simu aberto, já construído aqui. Então os componentes aqui vocês já conhecem. A única exceção que a gente tem de componente aqui é o autotransformador que está aqui. Então para pegar o autotransformador, a gente vai ali no menu. Então vou vir aqui no menu aqui que a gente tem aqui de alimentações, fusíveis, potência, contatos de potência, motor. Aqui nesse menu aqui está aqui o autotransformador 3. Tudo bem? Então é esse menu aqui de Power, alimentações. Então, se a gente vier aqui, na alimentação Power, pego o autotransformador. Então eu rotacionei ele e coloquei. Tem mais outros elementos aqui, né? O soft start, o inversor, que a gente vai testar no futuro. Então, qual que é a ideia básica? A ideia básica desse circuito é, inicialmente, quando eu ligar aqui o botão S1, eu preciso fechar o K3, fechar o K2, aguardar um tempo. Depois desse tempo, eu desligo aqui o K3, desligo o K2 e ligo o K1, deixando aqui o motor trabalhando na tensão nominal dele mesmo. Um detalhe importante é que se eu ligar aqui K2 e K1 em conjunto, não tem problema nenhum. Porque aqui a tensão, se a gente observar aqui o caminho da tensão, tá aqui é a fase 1, fase 1, fase 1, fase 1 aqui eu vou ter só a bobina em série. Quando eu fechar, eu estou no mesmo potencial aqui, não tem perigo nenhum. O que eu não posso ter é K3 de jeito nenhum com K1. Senão eu vou ligar uma alimentação no meio do autotransformador, vou ter uma tensão elevada aqui e vou fechar um curto-circuito. Funcionamento bem tranquilo. Então qual a ideia básica? Pressionar o S1. Inicialmente eu ligo o K3, que vai fazer o fechamento. Na sequência já ligo o K2, que vai alimentar o autotransformador. Contar um tempo. Então, a gente tem um tempo aqui que a gente vai estar contando. Após esse tempo, a gente vai derrubar K3. Então, K3 vai abrir esse fechamento. Depois, a gente vai ligar K1 aqui, quando o K3 cair, ligando a alimentação. E quando o K1 ligar, a gente derruba o K2, tirando a alimentação aqui do autotransformador. Então, vamos analisar essa sequência aqui de funcionamento. Então temos aqui, fechei aqui o disjuntor motor. Quando eu ligar o S1, por essa linha, a gente vai ligar aqui o
K3. No momento que ligar K3 fecha esse contato e eu alimento a bobina de K2, ligando K2 na sequência, e aqui eu fecho a retenção ou selo de K2. Então vamos para essa primeira parte aqui. Pressionei S1, pressionei S1, ligou K1, K2 e KT1. Contando o tempo, quando contar o tempo, vai abrir esse contato, K3 vai cair fora. Quando o K3 cair fora, liga K1, que liga a alimentação, e no momento que K1 ligar, ele vai derrubar K2, deixando o motor aqui em operação. Então vamos lá, o tempo está contando. Então nesse primeiro momento, eu vou derrubar o K3, vou ligar o K1 e depois eu vou derrubar o K2. Então, observando aqui, você percebe que primeiro cai o K3, depois cai o K2, assim quando o K1 já estava energizado, deixando o motor aqui com a tensão nominal. Se ela for 220, 220 volts aplicados. E aqui temos duas lâmpadas de sinalização, uma indicando que o motor está desligado. Então, quando que ele indica o motor? Quando K1 estiver fora e K2 estiver fora também. Quando o motor está ligado, quando ligar K1, inicialmente aqui, ou K2. Então, a gente acaba fazendo aqui uma função lógica de contatos. S0 para desligar o motor desligado. Vamos novamente aqui para mais uma simulação. Mais uma simulação, apertei S1, ligou K3, ligou K2, contando o tempo. Então, aqui o tempo vai demorar um pouquinho. Então, na nossa análise, depois que esse tempo passar, eu vou derrubar K3. Quando o K3 cair, caiu o K3 aqui, vai abrir, só que K2 continua. K3 caiu, fechou aqui esse contato, ligou K1. K1 ligou, eu derrubo aqui K2. E aí fica o temporizador e K1 acionado. Então vamos ver lá. Quase acabando o tempo, K3 vai cair, vai tirar o fechamento. Ligo K1, ligo a alimentação junto com K2. Depois que K1 fechar, eu tiro o K2 da jogada e fico só com a alimentação aqui para o motor. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. É uma partida bem tranquila de fazer, sem maiores problemas. Aqui a parada do motor. É uma partida bem tranquila. O importante aqui é observar que eu não posso ligar, que eu tenho que ter o intertravamento entre K1 e K3. Então aqui está o intertravamento onde K1 bloqueia K3 e K3 bloqueia K1. E aqui é aquele comando que a gente conhece de retenção ou selo. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Grande abraço e até mais.